Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar continuidade ao seminário Combate e Prevenção ao Assédio Moral na Administração Pública. De antemão, já coloco aqui que os deputados estão em agenda e que, assim que possível, vão assumir aqui a presidência da mesa. Convido a compor a segunda mesa de debates o senhor Mário Júnior, diretor da FASUBRA. O senhor Luiz Antônio de Araújo Baldens, vice-presidente da Federação Nacional de Polícia Federal. O senhor Benjamin Lucas Horta, filósofo, pedagogo, psicanalista, diretor da Abrace, Programas Preventivos. A senhora Tânia Somariva, advogada e parceira da Abrace, Programas Preventivos, especialista em assédio moral. Passo agora a presidência dos trabalhos ao deputado Celso Jacó. Senhor Jesus Camono, diretor de Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, FENAPREF. Passemos agora às regras da condução do trabalho dessa mesa. Cada expositor deverá limitar-se ao tema em debate, que terá no prazo máximo de 15 minutos, não podendo ser aparteado. Informarei quando faltar, a mesa vai informar quando faltar de 5 a 2 minutos. Informo que após todas as exposições da tarde, a palavra será franqueada ao público, limitada a 10 participantes. Aqueles que desejarem fazer alguma intervenção, favor fazer sua inscrição junto aos servidores da comissão. Tendo sido esclarecidas as regras, passemos às exposições. Passo a palavra ao senhor Mário Júnior, diretor da FASUBRA, para a sua exposição. 15 minutos. Boa tarde a todos e todas. A gente gostaria, enquanto FASUBRA, agradecer aí o espaço concedido para nós, para estar participando desse debate, e saudar aí a realização desse espaço, pela importância desse debate. Nós gostaríamos de iniciar nossa fala registrando aí que nós, essa semana, completamos 100 dias de greve. Então, os técnicos administrativos em educação nas universidades públicas em todo o país, os técnicos administrativos em educação nas instituições federais de ensino, já estão aí há 100 dias em greve, e nós temos aí uma longa pauta de reivindicações. Nós temos aí uma pauta de reivindicações que engloba aspectos econômicos, como reajuste no piso, aperfeiçoamento da carreira, como também aspectos que não têm impacto financeiro, que envolve democratização da universidade. Nós reivindicamos aí que as eleições
para os reitores e reitoras ocorram de forma paritária, com autonomia na universidade, com lista uninominal. E também reivindicamos aí a paridade na composição dos conselhos administrativos, nos conselhos deliberativos das instituições federais de ensino superior. Nessa pauta nossa, que tem aspectos que não provocam impacto financeiro, nós também lutamos aí contra o assédio moral. E no processo de conversa que nós estamos tendo aí com o Ministério da Educação, tem avançado no debate nesse processo de greve, visando aí a construção de um seminário nacional sobre o assédio moral. E a proposição nossa, nessa greve, é tentar fechar um acordo com o MEC que vise, ainda esse ano, provavelmente no mês de outubro, a realização de um seminário nacional para debater esse tema, mas com qual objetivo? Com o objetivo da gente formular uma política nacional efetiva de combate ao assédio moral nas universidades públicas, nos centros educacionais. Né? A FASUBRA ela já faz esse debate já tem um bom tempo e a gente não tem percebido nesses últimos tempos nenhuma política incisiva que tenha sido implementada para combater essa prática do assédio nas universidades. Então, inicialmente, registrar essa questão, nós estamos em greve aí há 100 dias, essa é uma pauta nossa de reivindicação, esperamos que esse ponto avance nesse processo negocial, um processo negocial que está muito duro, está muito difícil a negociação com o governo. Até o momento, a nossa pauta ela não tem sido ela não é de preferência do governo, né? Com a política de ajuste fiscal, a gente percebe uma corrosão das condições de trabalho no serviço público federal, uma corrosão salarial. A gente percebe que a política de ajuste fiscal está jogando para as costas dos trabalhadores e trabalhadoras a conta que não é nossa, né? A gente sabe que fala-se tanto em déficit no orçamento, mas nós sabemos que tem dinheiro e que esse dinheiro está sendo destinado em sua grande parcela, para o pagamento de serviços e juros da dívida pública. Então, a nossa pauta é uma pauta que está sendo vagarosamente negociada, o governo não está avançando no processo negocial, e nós aí, nesses 100 dias de greve, esperamos avançar nas negociações com o MEC, e bem como avançar aí, em conjunto com os SPFs na mesa geral de negociação. Nós temos a clareza que 21,3% em 4 anos não é cabível, não é adequado, uma vez que nós já acumulamos aí diversas perdas salariais. Feito esse registro, queria aproveitar ainda o meu tempo para destacar que nas universidades públicas, o técnico administrativo em educação, em diversos momentos, ele é exposto à prática de assédio moral. E aí, como foi colocado aqui, nós visamos aí com uma política de governo tentar superar isso. Agora, é importante destacar para a população que no processo de reestruturação do trabalho nas universidades, nos últimos 15 anos, nos últimos 17 anos, ocorreu uma expansão vertiginosa do número de trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas. Então, hoje, quando nós entramos nas universidades públicas, nós temos aí o cargo de técnicos administrativos em educação, mas a gente consegue perceber hoje um grande número de trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, com um contrato de trabalho CLT, e esses hoje são um setor dentro da universidade que são mais vulneráveis do que aqueles trabalhadores da RJU, e, portanto, o nível de intensificação de assédio moral que eles sofrem é muito grande. Então, o fato de você ter dentro de uma instituição uma parcela de trabalhadores com um regime de trabalho estável e uma outra parcela, grande por sinal, de trabalhadores que não têm um regime de trabalho estável, coloca esses trabalhadores numa condição mais vulnerável. E os relatos que nós temos nas universidades é que o assédio é enorme.
inclusive condicionando a questão da estabilidade do emprego. Então, é um debate que a FASUBRA vai levar para esse seminário que nós estamos reivindicando aí em outubro. Nós pautaremos essa questão nessa política que nós estamos querendo construir com esse seminário, porque nós voltamos a insistir, nós queremos um seminário para a formulação de uma política nacional de combate ao assédio. E aí, nessa política, é de extrema importância pensar a situação desses trabalhadores e trabalhadoras que constroem a universidade. Sem esses trabalhadores, a universidade pararia, paralisaria seus trabalhos. E aí a gente entende que é de extrema importância avançar nesse debate para a gente poder superar. Então, é um elemento que a gente traz para o debate, para destacar, e gostaríamos aí de avançar nisso e pedir a contribuição de todos e todas para a gente poder avançar nesse debate. Por fim, mais uma vez agradecendo a participação aqui nesse espaço, nós gostaríamos de registrar que nesse Comando Nacional de Greve, instalado aqui em Brasília, nessa semana aí que a gente faz aniversário de 100 dias, nós estamos aí numa agenda muito grande aí de atividades visando aí a concretização do processo negocial. O Comando Nacional de Greve, a direção da FASUBRA, em conjunto com a direção da FASUBRA, tem uma agenda aqui no Congresso na tarde de hoje, e também logo no final da tarde tem uma agenda fora daqui. A gente gostaria de, desde já pedir licença, porque daqui a pouco a gente vai se ausentar para cumprir as demais agendas, porque é de extrema importância a gente tentar concretizar aí, junto com o governo federal, esse processo negocial. E desde já a gente pede o apoio dos parlamentares presentes, a gente pede apoio da população. A nossa greve é uma greve em defesa da universidade pública. A nossa greve, ela existe hoje não apenas em reivindicação de reajuste salarial. Esse é um item da nossa pauta. Nós temos como eixo de nossa greve a luta contra o ajuste fiscal, que corta verbas do orçamento, que já cortou mais de 9 bilhões da educação, que afeta a prática de pesquisa, ensino e extensão nas universidades, que afeta a permanência dos estudantes nos cursos, porque retira a verba da assistência estudantil. Então, a nossa greve é uma greve em defesa da educação pública, e por isso todo o apoio dos parlamentares presentes é de extrema importância para nós, todo o apoio da população, da sociedade civil presente aqui é de extrema importância para nós, e nós esperamos aí que nos próximos dias o governo ele mude a postura e apresente uma proposta que seja possível atender às nossas reivindicações para que a gente possa encerrar o movimento. Então, agradeço a todos e todas aí pela atenção e vamos ao debate. Muito obrigado. Agradecer ao senhor Mário Júnior e passar a palavra ao senhor Luiz Antônio de Araújo, vice-presidente da Federação Nacional da Polícia Federal, para a sua exposição, por 15 minutos. Obrigado, deputado Celso Jacob. Gostaria de agradecer pelo convite e parabenizar pela organização do evento, a Comissão de Legislação Participativa. Tem sido uma comissão amiga nossa, recebido bem nossos pleitos. Seguindo, eu gostaria de cumprimentar os demais colegas debatedores da mesa, palestrantes, nossos amigos aqui presentes. Como nós vimos de manhã, o assunto assédio moral, o serviço público como um todo, já avançou bem, né, tanto na parte técnica, quanto na parte expositiva, né, dos problemas. Houve um mapeamento muito bom feito pelos amigos palestrantes da parte da manhã. E no caso nosso, eu como representante dos policiais federais, nós temos dividido outras audiências públicas como essa, principalmente com professores também, com servidores do Ministério das Relações Exteriores, né, representados aqui pelo Síndico de Itamaraty. E nós conseguimos encontrar nesses colegas, né, servidores públicos, várias coincidências, né, em relação aos efeitos
do assédio moral em nossos órgãos de origem. Então, como vice-presidente da Federação, nós temos ajudado a promover esse debate, levado esse debate a várias instâncias do Executivo, do Legislativo, e também já acionamos o Judiciário para ter resgatado nosso direito de alguma forma, né, através da via judicial. Então, é um assunto que tem tomado grande parte da nossa pauta, né, como entidade representativa dos policiais federais. E não é à toa que é preocupante, né? Os números mostram que a Polícia Federal vive esse paradoxo, né? Ser um órgão de reconhecimento público, né, da sociedade, mas internamente viver um quadro de verdadeira degradação, né, sob o aspecto humano. Então, nós temos, em pesquisas recentes, mais de 30% dos policiais federais, ao serem perguntados se já fizeram algum tipo de tratamento, já se afastaram para tratamento psicológico, responderam que sim. Então, é um número muito alto, né? E se você considerar uma força armada que precisa do incentivo, do ânimo para trabalhar, você percebe que o mais grave, a situação é mais grave do que se imagina. E também, enfrentando esse paradoxo, nós temos aí, já foi falado aqui, do número de suicídios, que é altíssimo na Polícia Federal. Em pouco menos de 5 anos, nós temos 20 casos já. E o mais recente, nós não estamos contabilizando as tentativas, o mais recente foi em Minas Gerais, em Belo Horizonte, há pouco mais de um mês. E esse caso especificamente pode servir de exemplo, porque a gente vem falando aqui nessas audiências públicas, que já foram feitas na Comissão de Legislação Participativa agora, na Comissão de Direitos Humanos, fomos muito bem recebidos também por 2 vezes, a CCJ já fez também a parte dela, a Comissão de Segurança Pública também nos recebeu esse assunto, os nossos pedidos. Mas esse caso em Belo Horizonte, ele traz elementos que comprovam o que, fugindo da avaliação técnica, né, lógico, os policiais federais já vinham dizendo. Um policial acorda cedo na sua casa, acaba de sair de uma licença médica, lhe é devolvida a arma um dia antes, ele vai ao local de trabalho, veste uma camisa de manifestação da Polícia Federal, com as inscrições crise na PF, pega 2 armas, 4 carregadores e se dirige ao local de trabalho normalmente. E lá, cumprimenta todos, volta para o saguão principal e desfere um tiro no queixo. E, ao ser socorrido, vendo que não conseguia o intento, ainda tenta sacar a 2ª arma na perna. Então, os policiais federais que trabalham com ele, que dividem o local de trabalho, aquele ambiente, que foram socorrer, depois de todo o encaminhamento, ao ver aquela cena, não se furtaram de fazer essa constatação, de que realmente, se não foi o motivo principal, o conjunto de motivos que levou o colega a ter esse tipo de comportamento, a decidir pelo suicídio como caminho para seguir ali, ficou mais do que emblemático a questão do trabalho, da degradação do ambiente de trabalho, para ele tentar cometer o suicídio. Lógico que aí nós vamos enfrentar a gestão da polícia, e eu acho que o assunto maior que a gente deve dar encaminhamento em relação à cobrança pelo assédio moral, os efeitos dele, e uma gestão de pessoas melhor do que é feita hoje pela administração pública. Não se cuida do elemento humano, que é o servidor público. Muito pelo contrário, em movimentos paredistas como esse agora da FASUBRA, que é um conjunto de guerreiros fantásticos desse Brasil, não defendem o bolso, defendem a educação, que é um ponto importantíssimo para a evolução da nossa sociedade, e são tratados dessa forma. Não é diferente de policiais, não é diferente de outros grupos maiores, mulheres, outros setores, a gente sabe dessas dificuldades. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos dividindo também a agenda, a nossa diretoria, com negociações salariais duras também com o governo, e tentando avançar de alguma forma para defender os nossos representados. Então, feito esse mapeamento e fazendo esse verdadeiro estudo de caso, né, em relação à Polícia Federal, vontade nossa é ser mais propositivo, deputado Celso, que é um parceiro nosso, PMDBista, aí, amigo da nossa liderança, PMDB. A gente espera que com essa Comissão de Legislação Participativa a gente dê alguns encaminhamentos, né? Nós já temos várias propostas, e essa questão do assédio moral começou
Lá no ano 2000, em 2001, tivemos um projeto analisado aqui, que foi arquivado por vice de iniciativa, né, da então deputada Rita Camata. Eu acho que a gente pode avançar agora sobre outras vertentes que não precisem tanto do Executivo, porque nós já verificamos que o Executivo, além de ter a divisão pela matéria entre o Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério do Planejamento, que se alfinetam aí quando algum toma iniciativa em relação a essa questão do assédio moral, nós temos que nos empenhar como Congresso, unir com o Congresso, todas essas comissões onde o assunto já foi debatido, e irmos até o Poder Executivo para sanar essa questão do vício de iniciativa. Nós fizemos um mapeamento aqui de toda a legislação que já existe no Brasil e no mundo, e nós temos aqui leis municipais que definem e reprimem ou vedam e punem também, oferecem punições para o assédio moral no âmbito do serviço público. Hoje nós temos 54 municípios que já têm essa legislação. Inclusive, a primeira é o município de Iracemápolis, em São Paulo, que tem desde 2001 uma legislação que prevê e estabelece penas e critérios para identificar o assédio moral no âmbito daquele município. Depois, no âmbito estadual, nós temos 6 até agora, apenas 6. Temos Rio de Janeiro, que foi pioneiro também em 2001. Depois, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. Então, e ainda é pouco, né? E de projetos de lei em andamento, nós temos mais 5, né? Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pernambuco, e uma complementação dessa lei também no Rio Grande do Sul. Então, vistos aqui municípios e estados, a gente vê também que a discussão está se encaminhando a passos lentos, né, na verdade, em torno da necessidade desse assunto. A legislação do Rio de Janeiro e também do município de Iracemápolis, elas cercaram bem o assunto, tipificaram de uma forma bastante ampla, né? E pelos tipos que se decidiu na legislação do Espírito Santo, nós vemos que, em relação à Polícia Federal, em alguns casos que eu conheço do Ministério das Relações Exteriores, nós vemos que 3 tipos se enquadram perfeitamente no que nós estamos dizendo, mas analisando do ponto de vista dos efeitos, suicídios, afastamentos, né, e toda sorte de problemas de ordem psicológica e psiquiátrica. Então, numa das definições para enquadramento do assédio moral, aqui no item 2 diz: designar para funções triviais o exercente de funções técnicas especializadas ou aquelas para as quais, de qualquer forma, sejam exigidos treinamento ou conhecimento específico. O que é isso aqui? Pegar uma pessoa especializada, quando você quer assediar, e colocar para fazer serviço simples. É um dos tipos fenomenais que tem naquela legislação. A terceira acontece muito na Polícia Federal. Apropriar-se de crédito de ideias, propostas, projetos ou de qualquer trabalho de outrem. Por causa da tradição, nós estamos acostumados a ver delegados dando entrevistas na televisão, mas a gente não se aprofunda em pensar o que é feito atrás daquela entrevista antes de chegar até ali. E aí é duro, é inimaginável pensar que alguém formado em Direito, muitos deles recém-saídos de uma universidade, vá comandar grandes operações da Polícia Federal, por exemplo, na área de informática, na área de crimes ambientais. Então, acredito que a população brasileira não cai nesse engano. Mas, de qualquer forma, pela tradição da existência da figura do delegado na instituição policial, há muito essa apropriação de crédito de ideias, propostas, projetos ou qualquer trabalho que é feito. Porque a grande maioria dos policiais federais, ou policiais em geral, investigadores, é que produz a essência dos trabalhos das polícias, né? E o item 7 fala na exposição do servidor ou funcionário a efeitos físicos ou mentais adversos, em prejuízo do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Esse dispositivo é interessantíssimo. Ele vai no cerne da questão, mas aí continua o problema. Quem é o gestor? Eu digo gestor de material e de pessoas que consegue avaliar o efeito do que ele provoca com atitudes como chefe, como superior hierárquico nas pessoas. Ele, no encaminhamento, desde a origem até o meio do problema, talvez ele não consiga, mas o efeito ele vai perceber. E hoje, numa palestra na manhã, nós vimos que até quando o servidor busca a licença médica para o tratamento, ele novamente é assediado, porque o atestado que ele apresenta é questionado por quem? Novamente, por um formado em Direito.
E aí nós carinhosamente começamos a chamar esse grupo de tudólogos, né? Porque a partir do direito eles começam a abraçar as várias áreas do conhecimento e tomam decisões em cima dessas avaliações deles. No âmbito federal, ainda nesse mapeamento legislativo, no âmbito federal a situação ela é pior. A avaliação do assédio moral como necessidade de se implementar uma medida legislativa ainda está muito atrasada. As últimas discussões, né, levadas a efeito, né, do ponto de vista de proposta, aconteceram em 2001 e talvez 1 ou 2 anos sequenciados ali. E o projeto de 2001 foi arquivado por vício de iniciativa, porque previa modificações na Lei 8.112. Então, e mais absurdo, nós temos previsto na legislação brasileira um Dia Nacional de Luta contra o Assédio Moral. Está definido para 2 de maio. Nós temos o Dia Nacional da Luta, mas nós não temos a definição legal do que é o assédio moral. Só no Brasil, uma situação dessa. E mais, nós temos uma lei que veda empréstimos do BNDES a empresas que praticam assédio moral. Então, essas empresas, essa lei é de 2004. Então, pode estar sendo cometido assédio moral e há uma vedação para quem pratica em pegar empréstimo do BNDES. Mas se nós não temos a lei que define assédio moral, consequentemente, nós não temos ninguém vedado a pegar empréstimo no BNDES, nenhuma pessoa jurídica até hoje. Mais uma só no Brasil. Mas, como há vários projetos de lei em andamento, deputado Celso Jacob, nós vamos dar esse encaminhamento como federação. Temos uma proposta, uma minuta aqui de anteprojeto para passar às suas mãos. É uma oferta da Federação Nacional dos Policiais Federais, em que se baseou nesses projetos, nessas leis dos vários estados que nós fizemos levantamento e de municípios. É uma compilação muito boa, que evita, num primeiro momento, o enfrentamento da questão do vício de iniciativa e já oferece uma definição para o assédio moral com a vedação da aplicação e, na sequência, nós esperamos o encaminhamento dessa comissão, junto com as demais, em relação ao Poder Executivo, para que a gente acione a máquina governista, para que ofereça um projeto em que haja a tipificação completa e a definição já com as penalidades para as pessoas físicas, né? Os superiores hierárquicos que cometerem esse tipo de assédio moral no serviço público, esse tipo de degradação do ambiente. E o Brasil, a gente tem mania de falar mal do Brasil também, mas na esfera internacional, no âmbito internacional, não há tantas leis que previnem ou vedam o assédio moral, né? Nós temos pouquíssimas, na verdade, França, Argentina e mais alguns países que se aventuraram nisso. Projetos de lei há em vários, no Chile, Noruega, Portugal. A própria União Europeia se dispôs a fazer uma legislação sobre assédio moral para todos os integrantes da União Europeia. Uruguai também tem projetos que estão em andamento, Suíça e Bélgica. Então, na verdade, é um assunto que nós já começamos a olhar sobre outra égide, né? Há uma preocupação do gestor público em que exista uma lei que preveja o assédio moral no serviço público. É óbvio. Como ele vai lidar com isso, né? No caso da Polícia Federal, que já há vários procedimentos administrativos disciplinares em andamento, por vários motivos, a grande maioria deles por conta da Lei 4878, que é o regime jurídico dos policiais federais, que é uma lei de 65, né? Foi construída na época militar. Então, facilita muito para os gestores ter leis como essa e também não ter uma lei que define exatamente o que é o assédio moral, né, como vai ser tipificado e como nós vamos punir, que é o principal. A 8.112 tem uma legislação farta, né, sobre as transgressões e penalidades, mas ela é só para o servidor comum. Ela simplesmente esboça alguma coisa em relação aos gestores, em relação aos superiores hierárquicos. Mas nós precisamos definitivamente de uma lei que estabeleça, em definitivo, a prevenção e o combate ao assédio moral no serviço público. E ele não começa só quando você já toma posse e busca a estabilidade, porque aí vem a grande diferença do trabalhador da iniciativa privada e do servidor público. O servidor público busca,
no sonho em ser aquele tipo de profissional, em ter aquela profissão. No caso dos policiais e professores, isso é bem de raiz, bem evidente, né? Você sonha em ter aquela profissão, né? E quando você não tem o contentamento com aquilo que você sonhou, é óbvio que ali já começa uma descendência, né? Por causa da subjugação, você já começa a analisar que aquele sonho não era bem aquilo. E isso é simplesmente degradante. E esse trabalho de identificação, prevenção, já deveria começar na contratação do brasileiro para ser professor, para ser policial, para que ele já encare lá na frente o que ele vai passar, né? Então, há uma política de contratação por concurso público que é feita simplesmente a toque de caixa. O quantitativo, são 300 vagas, faz concurso para 300 vagas, mas aí forma-se o policial em 3, 4 meses, não é suficiente. Precisa de uma preparação maior. Na nossa vizinha Argentina, a primeira fase da contratação, do concurso deles para policiais federais, é uma avaliação psicológica de 3 meses. É a primeira etapa do concurso público para policial federal na Argentina. Depois passa por uma faculdade. Então, nós já vimos palestras nesse sentido, que há em outros lugares, em outros países, uma preocupação enorme com a condição psicológica, já antes de assumir um cargo público, uma função pública. Então, são reflexões que eu gostaria de trazer, e com esse encaminhamento, deputado, eu peço especial atenção dessa comissão amiga nossa. Eu acho que daqui para frente a gente pode caminhar junto para que esse projeto aí, uma futura lei que previna aí o assédio moral e combata também, a gente possa caminhar juntos para termos um mínimo de contentamento com aquela profissão que a gente escolheu, para a gente conseguir reverter essa situação que é muito grave hoje no Brasil. Muito obrigado a todos. A comissão vai entregar aqui a mesa da comissão para que o presidente tome ciência e ele, então, dê o prosseguimento sobre o pleito da federação. Queria agradecer a presença do senhor Luiz Antônio de Araújo pela exposição